Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. E nesta sexta-feira, um dia especial, pode-se dizer assim, para a ciência brasileira, nós vamos entrevistar o presidente da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Nós vamos ter todas as novidades sobre o encontro anual da entidade que está chegando, acontece nesse mês, e também sobre esse dia de mobilizações em que a própria SBPC está se organizando. Boa noite, doutor Renato, muito obrigado por senhor ter atendido a gente nesse horário. O que o senhor pode dizer para os nossos telespectadores sobre o dia de hoje? A ciência tem, afinal de contas, do que comemorar? Boa noite a você e a todos, Edmond. A ciência está num momento muito difícil. Esta semana nós tivemos mais uma péssima surpresa. Foram cortadas pelo governo federal, quer dizer, um projeto de lei que ele mandou ao Congresso, mas que provavelmente vai passar pelo rolo compressor do Centrão, que é um projeto que retira todos os recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico e que praticamente inviabiliza o funcionamento do próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, que é do Ministério do próprio governo atual. E esse projeto de lei, então, ele praticamente esteriliza um valor que chegaria a 8 bilhões de reais, que iria para a ciência. São recursos pagos pelos cidadãos, pagos pelas empresas e que são carimbados. Isso é destinado especificamente, por exemplo, dinheiro que vem do petróleo é para você fazer pesquisa em petróleo. Dinheiro que vem de infraestrutura é para você fazer pesquisa em infraestrutura. Então, a ideia, vamos dizer, hoje é universal, os países mais envolvidos, Coreia, Japão, a União Europeia, todos partem desse princípio que ciência e tecnologia são essenciais para o desenvolvimento econômico. Aqui, o nosso grande caso é o caso das vidas salvas da Covid. Quer dizer, vidas salvas pela vacina e, antes disso mesmo, vidas salvas pela evolução nos tratamentos médicos. A gripe espanhola, 100 anos atrás, matou 5% da população mundial. Se essa proporção tivesse sido seguida na Covid, nós teríamos sido 400 milhões de mortos no mundo. Segundo o jornal inglês The Economist, foram 15 milhões. É bastante gente, mas é menos de 1/20 do que morreu há 100 anos, quando não havia, enfim, os cuidados médicos que hoje, embora já soubessem de vírus, já usassem máscaras, já mantivessem afastamento, já lavassem a mão, higienizassem, mas, apesar disso tudo, morreu muito mais gente proporcionalmente do que agora. Então, a ciência é muito importante, mas não está sendo considerada tal pelo atual governo. É isso o problema. E aí, amanhã é o aniversário da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Foi fundada em 8 de julho de 1948. Por conta disso, uma lei federal fixou essa data como Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador. Então, amanhã nós teremos um monte de atividades pelo canal da SBPC, por outros canais. No site da SBPC vocês encontram a programação completa e as atividades começam às 9 da manhã com a mesa redonda em Porto Alegre, com o jornalista Juremir Machado. Depois, às 10 da manhã, temos uma mesa redonda da própria SBPC, com representantes das várias áreas do conhecimento. À 1 da tarde, há uma mesa da Sou Ciência, que é uma entidade recentemente criada. Às 2 da tarde, temos uma outra mesa da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento, da qual também participarei. Às 4 da tarde, em São Paulo, nós começamos a Marcha da Ciência. No MASP, vamos até o Instituto Moreira Salles. São poucos quarteirões, mas nós queremos mostrar ao público a importância da ciência nesse momento. Então, são essas as principais atividades, mas há várias outras que estão no nosso site e a marcha correrá também em outras cidades. Então, estão convidados a participar dessas atividades. Mas, desculpe, eu usei amanhã, na verdade, isso vai ao ar quando? Você que está nos assistindo ao vivo nesse momento, 13 horas em São Paulo, um pouquinho depois das 13, todas essas atrações que o ex-ministro de Educação, Renato Janine, citou, estão na página
da SBPC. Você que eventualmente não tenha assistido, pode recuperar os assuntos lá. E você que está em São Paulo, na capital, estiver perto da Paulista e quiser participar, 4 da tarde, 16 horas, a marcha saindo lá do MASP. Agora, doutor Renato, o senhor, com a experiência que o senhor tem, eu sei que essa é uma pergunta dificílima de se responder, depois de todo aquele embate no Congresso Nacional para libera, não libera, impede contingenciamento, não impede contingenciamento, o governo vai, assina, não assina. Depois de tudo aquilo, quando se imaginava que os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Ciência seriam finalmente objeto de uso, o que aconteceu? Como é que isso é possível? E não sei se é possível, talvez seja aí matéria para o pessoal da iniciativa parlamentar, mas é possível tentar reverter isso? Olha, nós estamos fazendo tudo o que podemos, mas não é fácil, porque o governo canalizou grandes recursos do país para essa PEC agora, com finalidade, obviamente, eleitoral, e que vai fazer o quê? Quer dizer, ela vai reduzir o preço da gasolina, talvez reduza, a gente não sabe, até porque o preço dos combustíveis da gasolina está indexado ao preço internacional, que é muito maior do que o custo da extração do petróleo no Brasil. Some-se a isso que o álcool é produzido no Brasil, não tem uma cotação internacional, mas ele sobe por uma espécie de ganância junto com a gasolina. Então, o custo de produção do álcool não tem nenhuma indexação internacional. Então, é uma invenção brasileira. Outros países hoje estão fazendo combustível álcool, mas nós não importamos o álcool de milho dos Estados Unidos para colocar em carro. Nós usamos o nosso álcool de cana. Então, o que nós vamos ter, que é muito grave também, que é bom chamar a atenção, é que uma parte desse dinheiro que está saindo de outras áreas do orçamento para financiar até o fim do ano a possível popularidade do governo, uma parte desse dinheiro vem do ICMS, o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, que é um imposto estadual. Acontece que, retirando o dinheiro disso, você tem dois grandes prejuízos. Um é o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que permite a municípios e estados, sobretudo os mais pobres, remunerarem os seus professores, colocarem dinheiro nas suas escolas. Então, a educação básica depende muito da arrecadação desse imposto. Esse imposto sendo baixado artificialmente pela emenda constitucional, artificialmente, estou dizendo, em troca de subvenções aos estados, as escolas municipais estaduais vão perder recursos. Professores talvez tenham dificuldade de ser pagos, talvez prefeituras e estados não consigam pagar seus professores como deveriam. E outro lado específico do estado de São Paulo, no estado de São Paulo, as 3 universidades estaduais, que estão entre as melhores do Brasil e da América Latina, USP, Unesp e Unicamp, elas têm o seu orçamento baseado num percentual do ICMS. Então, sobe o ICMS, sobe o orçamento delas. Cai o ICMS, cai o orçamento. Caindo o orçamento, assim, sem aviso prévio, de repente, por uma emenda constitucional que foi mandada há poucos dias e que está sendo votada a toque de caixa, as 3 universidades paulistas, repito, entre as melhores do Brasil, vão ter um problema de caixa, então um problema de orçamento. Conseguirão manter seus orçamentos até o fim do ano, terão que cortar o quê? As universidades federais estão numa situação pior, porque algumas delas, em setembro, outubro, já avisaram que não terão como pagar conta de luz. Gente. Não estou falando pagar jantar, pagar banquete, que isso nem existe. Mas pagar a conta de luz... Ninguém comprou leite condensado e Viagra, doutor Renato? Que eu saiba, ninguém, nem faz parte das nossas missões, comprar essas coisas com dinheiro público, né? Mas pode ser que leite condensado em algum bandejão sirva para fazer a sobremesa, né? Mas Viagra certamente não está nas compras das universidades públicas. Então, nós estamos numa situação muito preocupante para a educação, para a ciência, para a tecnologia, resumindo, para o futuro do Brasil. Porque hoje, sem ciência e tecnologia, você não melhora a produção. Sem educação, você não melhora a economia, porque, vejam, os mais jovens talvez não saibam disso, mas 50 anos atrás, na ditadura,
a ditadura chamava empresas internacionais para virem para cá, oferecendo mão de obra mal paga, barata, falta de direitos sociais e trabalhistas, a proibição de greves. Hoje, uma empresa de ponta, ela não quer isso. Ela não quer uma mão de obra destreinada, não qualificada, mal paga, e ela quer uma mão de obra qualificada, quer pessoas que vão saber, basicamente, manejar computadores. Então, você precisa ter um conhecimento disso. Vou dar um exemplo da lavoura. Você coloca para adubar, não é bem adubar, para corrigir o terreno, você coloca NPK, é um adubo composto de 3 elementos químicos. Então, tradicionalmente, o que você fazia? Você distribuía isso pela fazenda inteira, pela plantação inteira, na mesma dose. Hoje, você consegue saber cada metro quadrado quanto ele precisa de N e P de K. E aí um trator vai com esses 3 elementos e vai distribuindo em cada metro quadrado aquilo que ele precisa. Ou seja, você não desperdiça, você não gasta muito mais. Agora, quem maneja esse trator tem que ter um conhecimento muito bom, porque está manejando não apenas uma máquina, está manejando um computador, está lidando com uma inteligência, tem que saber disso. Então, esses avanços se devem à ciência e tecnologia. Sem isso, se o Brasil decide desinvestir nessas áreas, se o governo brasileiro decide não manter em funcionamento devido à inteligência que ele tem nas universidades, nos centros de pesquisa, o custo é para o país, o dano é para o país. Agora, esse assunto todo é uma discussão muito mais aprofundada do que essa que nós estamos tendo aqui. É o tema da reunião principal que a SBPC está organizando hoje, a ciência como forma de desenvolvimento. O senhor que tem essa experiência toda e possa talvez ilustrar para o telespectador, principalmente os mais jovens que não têm essa clareza, o que foi o investimento em ciência e tecnologia para países que estavam na década de 80, por exemplo, no mesmo estágio tecnológico ou um pouquinho mais na frente que a gente, como Índia e Coreia, por exemplo? O que isso significou para eles e o que poderia significar para nós se nós tivéssemos tido a continuidade dos projetos, como o senhor bem citou, da Embrapa, por exemplo, de todos os avanços que nós já conseguimos? Olha, a Coreia do Sul é um dos grandes exemplos, mas há vários outros países na Ásia que também tiveram. No caso da Índia, a Índia é um país que tem dificuldades enormes, tem uma população enorme, incrível, que quando, umas décadas atrás, a Índia tinha 70% da população da China, agora ela está empatando com a China, e ano que vem, ou daqui a 2 anos, ela supera a China em número de habitantes. Uma diversidade enorme de grupos étnicos, religiões, conflitos que às vezes vêm às páginas dos jornais, etc. No entanto, a Índia tem um projeto nacional, que data do tempo do seu primeiro governante da independência, que foi Nehru. A ideia é que você desenvolver os institutos indianos de tecnologia, que você ter todo o investimento forte em tecnologia de todo tipo, inclusive o biodigestor, que muita gente usa em sítios, em lugares simples, não lugares de alto desenvolvimento. Mas o biodigestor é uma invenção indiana, pela qual você aproveita os dejetos humanos e animais para fazer combustível, então, fazer gás, né, no caso. Né? Então, você tem um país que se desenvolveu muito nisso. Agora, o caso da Coreia é sempre citado. A Coreia deu muita importância à educação, deu muita importância à pesquisa científica e tecnológica. Eu tive a ocasião de encontrar 3 vezes o ministro de Educação da Coreia, quando eu era ministro da Educação do Brasil, 2 vezes lá e uma vez aqui em Brasília. E foi muito rico, e ele insistindo muito, inclusive na Coreia, quando eles tiveram uma crise econômica séria, eles mantiveram os investimentos em educação. Eles disseram, educação é a forma de sair da crise. Então, é pela educação que a gente vai ter uma mão de obra muito bem qualificada, como eu dei o exemplo. Quer dizer, você quer ter uma mão de obra, mesmo para a agricultura, que tradicionalmente era o quê? Força bruta. Era ser capaz de manejar uma enxada, de lidar com animais. Hoje não é mais assim. Você tem um desenvolvimento muito grande nisso tudo. Você cruza gado, por exemplo, levando em conta as qualidades do reprodutor e da vaca.
você as pessoas conseguiram uma coisa incrível, quer dizer, antigamente você abatia o frango, por quê? Creio com 90 dias. Aí foi reduzindo, reduzindo. Hoje se abate o frango com menos de 50 dias. Então, isso dá um ganho de produtividade enorme, permite que muito mais gente tenha acesso à carne de frango, permite, então, mais proteínas na alimentação, e isso a par também de desenvolvimentos grandes na produção de vegetais. Quer dizer, há pessoas que estão optando pela comida vegetariana ou vegana. Quando pela primeira vez, eu fui comer comida vegetariana, Edmond, era muito ruim, era muito sem sabor. Hoje você tem pratos deliciosos. Tudo isso é inteligência, sabe? Que foi incluída em todas essas áreas. Então, por isso que a gente precisa da ciência. Ciência inclui até mesmo a gastronomia. Gastronomia tem muito a ver com a química, tem muito a ver com as reações químicas, tem a ver com a biologia, com o plantar, com a criação de animais. Então, tudo isso é um negócio fantástico. Ou, por exemplo, pensem no seguinte, em 1900, a expectativa de vida de quem nascia naquele ano era em torno de 40 anos, nos países mais desenvolvidos. Então, isso quer dizer o quê? Quando você chegava a 20 anos de idade, quando se tornava adulto, você estava a ponto de perder o pai e a mãe daí um pouco. Então, conhecer o bisavô não era tão comum. Havia, claro, algumas pessoas ficavam mais velhas, mas não era tão comum. Hoje, a expectativa de vida de quem nasce, no Brasil é 75 anos, em alguns países passa de 80, eu acho que Macau tem a mais alta, 84. Mas, enfim, nós estamos avançando nessa direção. Cada ano, pelo menos antes da pandemia, ganhavam-se alguns meses na expectativa de vida. Então, isso significa que houve um ganho na qualidade de vida notável, e esse ganho é fruto do quê? Das ciências da saúde, das ciências da vida, da existência de água e esgoto tratados. Algumas medidas até simples, né? Quer dizer, lavar a mão, lavar a mão. Antigamente, no século XIX, morria muita gente em operação, principal razão da morte, ou não se sabia da existência dos micróbios, e o médico ia operar a pessoa com terno, gravata, vindo da rua, etc., e sujava, contaminava, abria a barriga da pessoa, contaminava a pessoa, mesmo depois de haver já anestesia, que foi um avanço fabuloso, né? Imagina você ser operado sem anestesia. Então, quando se descobriram os micróbios, quando Pasteur fez as suas descobertas, o microscópio e tudo mais, foi possível trazer todos esses elementos de proteção da vida. Então, a gente melhorou muito no que diz respeito à vida de um século e meio para cá. Isso tudo é ciência, gente. Então, se hoje as pessoas podem chegar saudáveis aos 70, 80 anos, ou mesmo mais, nós temos pessoas que estão caminhando no parque já perto dos 100 anos. Nós vamos fazer a reunião anual em Brasília, você comentou isso, de 24 a 30 de julho. Pois bem, nós vamos homenagear um cientista brasileiro, Milton Thiago de Mello, que teve um papel notável na área dele. Ele está com apenas 106 anos. 106 anos, vejam que beleza. Nós temos pessoas que vão estar lá com 90 anos. Então, e esse senhor de 106 anos está lúcido, está ativo. Então, nós temos um salto gigantesco. Quer dizer, você pode hoje conhecer não apenas seu avô, seu bisavô, seu tataravô, talvez mais até do que isso. São ganhos gigantescos da ciência. Então, o fato do nosso governo descurar da importância dela, retirar dinheiro dela, vai na contramão do mundo, vai na contramão dos países mais desenvolvidos. Não é uma receita de sucesso. Para quem está nos acompanhando, o Dr. Renato Giannini citou a situação do trabalhador brasileiro durante a ditadura e a proibição de greve. Se você quiser saber mais sobre isso, acesse o site do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e confira um documentário sobre digamos assim, o campo de concentração mantido pela Volkswagen brasileira e as torturas aos trabalhadores. Vale a pena conhecer. Para quem quiser também se informar mais sobre esses temas,
nós já tivemos, no horário em que você nos assiste, já foi ao ar a mesa redonda Ciência para Todos, o painel promovido pela SBPC, com a participação, a coordenação do Dr. Renato e a participação do Antônio José Roque, lá do CNPEM, o coordenador do Sirius, aquele laboratório que nós já mostramos, que faz todo aquele trabalho de análise muito menos do que microscópica, nanoscópica, digamos assim. Também a Josefa Salete Barbosa, Cavalcante, da Universidade Federal de Pernambuco, a Santuza Maria Ribeiro, da Universidade Federal de Minas Gerais, e o Segen Farid Steffen, espero que eu tenha pronunciado corretamente o nome, da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O que vocês planejaram para essa mesa redonda? Quais são os assuntos que vocês pretendem abordar? Quem está nos assistindo deve acessar o canal da SBPC para ter que tipo de conteúdo, Renato? Olha, o conteúdo é basicamente o seguinte: qual é o impacto social da ciência? O que a ciência traz para a sociedade? Veja, no nosso corpo, no meu corpo, no seu corpo, ou na nossa carteira, na nossa bolsa, pochete, o que seja, certamente temos alguma coisa que tem muito pouco tempo, tem alguma descoberta científica muito recente. Pode ser um fio com o qual está costurada a roupa, pode ser a maneira como foi produzida a carteira, pode ser alguma coisa, mas tenho certeza. Vocês estão vestindo ciência, estão vestindo ciência recente. Mesmo que você estiver usando algodão, que é utilizado há milhares de anos, é bem possível que a produção da sua camisa ou da sua roupa em algodão tenha seguido patamares muito recentes de invenção. Quer dizer, provavelmente foi utilizado alguma, se não foi na máquina, foi pelo menos na informática, nos aplicativos, nos softwares utilizados, tem ciência recente. Então, o que nós queremos mostrar cada vez mais é como a ciência melhora a vida das pessoas. Porque é muito assustador que tenha havido uma difusão do negacionismo científico. É muito assustador que haja 20% de brasileiros que acreditam que a Terra é plana. Isso é preocupante, porque faz 500 anos que nós sabemos, pelo menos 500 anos. Então, como é que há pessoas que dizem que a Terra é plana ou que dizem que têm dúvidas, que talvez seja, quem sabe, essa é minha opinião, eu tenho direito a dar a minha opinião. Tem coisas que você pode e deve dar a sua opinião, e tem coisas que são matéria de verdade, fatos. Né? Como dizia um juiz da Suprema Corte americana, todo mundo tem direito a ter opinião própria, mas ninguém tem direito a ter fatos próprios. Quer dizer, os fatos são fatos. Você tem que saber o que é. Então, o que nós pretendemos nessas discussões é mostrar esse papel da ciência e a importância da verdade na discussão. Quer dizer, é claro, a gente pode dizer, em termos de valores, nós podemos ter discordâncias, mas tem fatos sobre os quais temos que ter um mínimo de concordância até para manter o diálogo entre posições diferentes. Posições diferentes fazem sentido quando você interpreta os fatos de maneira diferente, mas não quando você inventa fatos. Como o presidente Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, dizia em fatos alternativos, alguma coisa assim, né? Então, isso é uma coisa que não existe, né? Fatos alternativos. Não tem. Então, nós temos que mostrar a importância da ciência para melhorar a vida das pessoas. Você que quiser tirar essa dúvida se a Terra é realmente redonda ou não, o BCC faz sua singela contribuição, procura lá no nosso canal, BCC A Terra é plana, ponto de interrogação. E nós temos lá uma explicação do Haroldo Campos Velho do INPE, explicando como é que foi o experimento de Eratóstenes 200 anos antes de Jesus vir à Terra, mostrando como que ele usou matemática para fazer lá os cálculos e medir a Terra. Eratóstenes, conhecido como o homem que mediu a Terra. Não perca esse programa. Nós vamos para um rápido intervalo, nós falando da programação da SBPC. É um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando hoje, infelizmente, no Dia da Ciência e do Pesquisador, de mais um ataque
a ciência brasileira. Um corte no orçamento aprovado a toque de caixa e pode-se dizer, inclusive, na calada da madrugada, que praticamente inviabiliza o funcionamento de várias instituições do país, inclusive o monitoramento do Cerrado brasileiro, uma pesquisa feita aqui pelo INPE que estava dependendo de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico. Vamos ver como é que vai ficar, se vai realmente ter que parar a pesquisa. Vamos falar agora do encontro anual da SBPC. O Brasil Consciência esteve no último, lá em Campo Grande, que foi presencial, e estará de novo neste ano, quando voltam as reuniões presenciais. O último encontro da SBPC já foi, assim, digamos, um ato de resistência bastante pujante com relação a tudo que estava acontecendo no país. O que a gente pode esperar nessa edição? E eu gostaria de saber do senhor, o ministro e o Ministério de Ciência e Tecnologia estarão presentes fazendo aí a divulgação dos atos de governo com relação à pasta? Foram convidados, o ministro é sempre convidado à sessão de abertura e confirmou que estará presente. Então, ele falará o que ele tiver a apresentar, tem inclusive uma mesa com ele, que o MCTI pediu para eles fazerem as apresentações. Claro, depois as pessoas que quiserem colocar perguntas ou questionamentos, colocarão. E a reunião anual dos 200 anos da independência do Brasil, como teria que ser, tem como tema independência, ciência e soberania nacional. Então, nós colocamos várias atividades voltadas à história da independência, saindo, vamos dizer, da ideia de que foi algo planejado no Rio de Janeiro e executado em São Paulo, sem dúvida. Mas também teve as guerras, teve a Batalha do Genipapo, no Piauí, teve as lutas sangrentas na Bahia, teve o fato, que muita gente não sabe, que o Brasil não tinha do tamanho do Brasil atual, havia duas colônias portuguesas, Brasil e Grão-Pará, as duas foram unidas depois da independência do Brasil, o Acre entrou no século XX na comunhão nacional. Então, nós vamos tratar dessas questões, vamos discutir negros, indígenas, que foram muito sofridos, a independência não foi um avanço para eles, lamentável isso, mas a escravidão se manteve até 1888, até praticamente véspera do fim do Império. Então, é algo que a gente tem que levar em conta também, quer dizer, independência, mas para quem? E, por outro lado, nós pensamos que independência não é apenas uma evocação do passado. Nós pensamos na independência como um projeto, como algo que está em discussão no presente e no futuro. Então, a pergunta, somos um país independente? Tem cabimento. E a pergunta, como a sua ciência, pergunta a todo cientista, como a sua ciência contribui para a soberania nacional, para a independência do Brasil? O que a sua ciência faz para isso? Você citou o laboratório Sirius, que é um acelerador de partículas não linear. É um negócio fabuloso. Eu visitei quando estava sendo construído. Fantástico. Um negócio incrível, assim, que tem inúmeras aplicações práticas, além de permitir pesquisas científicas de altíssimo nível. Não há muitos aceleradores de partículas no mundo. Então, e nós já tínhamos um na CBPF, mas linear. Isso quer dizer que a luz, que os raios, navegando à velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, lembre disso, né? Você aprendeu isso na escola. Então, se tiver, sei lá, talvez 100 metros no Sirius, não tenho certeza do número, mas estou chutando pela minha longínqua memória, então significa 100 metros é 300 milhões de metros por segundo que ele percorre. Então, cada segundo são 3 milhões de circuitos completos. Um negócio desse é quase difícil de vocês imaginarem. Então, é um negócio fabuloso que a gente tem. E tudo isso contribui para a independência nacional na medida em que você pode pesquisar, avançar, etc. O Brasil tem uma biodiversidade das maiores do mundo, se não for a maior do mundo. Então, essa biodiversidade, boa parte dela na Amazônia, contém uma quantidade de medicamentos possíveis, de cosméticos. Vejam, as três principais produtoras de cosméticos no Brasil, ou três dentre as principais, têm linhas focadas na nossa natureza. Nós temos, inclusive, uma delas, que é originária da França, que criou uma linha dela intitulada, o nome da empresa, no Brasil, o Brasil, eles falam, inclusive, em francês. Então, nós temos hoje nós temos possibilidades fantásticas.
Então, é por isso que nós temos que aplicar a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, isto é, levar em conta quais são os setores em que o Brasil pode ser protagonista na ciência mundial e, dentro desses setores, qual que a gente tem que investir pesado. E nos outros setores, a gente tem que ser capaz de saber que não temos condições de ter certos laboratórios, por exemplo, energia nuclear, do porte do CERN, na Suíça, mas devemos acompanhar o que lá é feito, mandar estudantes, mandar doutores, pós-doutores, para a gente acompanhar isso tudo. Nós temos que estar atualizados com a ciência, com a inteligência em geral. E eu gosto de falar inteligência, porque aí você expande da ciência para a saúde, a cultura, a proteção do meio ambiente. Tudo isso forma um círculo virtuoso, com inclusão social também. Quer dizer, é um círculo virtuoso é o quê? O contrário de um círculo vicioso. É um círculo no qual você investindo em cada uma das áreas, você beneficia todas. Se você protege, por exemplo, o meio ambiente, você melhora a saúde, você melhora o rendimento. Certamente, você também vai, com isso, conseguir mais ciência, mais educação, mais cultura. E se você apostar na educação, você vai melhorar a saúde também, porque as pessoas vão aprender muitos cuidados. Isso que eu mencionei. Lavar a mão. A gente aprende com a mamãe, né? Cedo. Tem que lavar a mão antes de jantar, antes de almoçar. Por quê? Para a gente evitar pegar com a mão a comida e, com isso, ingerir germes ou vírus ou outra coisa que nos cause danos. Tudo isso é inteligência. E nós temos também, esse é um outro ponto que vale a pena lembrar, também temos pesquisas hoje sendo feitas procurando saberes tradicionais, à medida eles realmente nos ajudam, etc. Isso para dar um mapa rápido. A reunião anual vai ser híbrida, é a primeira vez em 3 anos que fazemos a reunião anual presencial, mas várias atividades vão ser à distância ainda, então as pessoas podem acompanhar, podem seguir, seja a transmissão das reuniões presenciais, seja a realização das reuniões virtuais. São todos bem-vindos. A inscrição na reunião anual é gratuita, pessoas podem entrar no nosso site, se inscrever e, enfim, eu convido todos a comparecerem ao campus da Universidade de Brasília, os 4 campi, na verdade, ou assistirem pela internet. Importante dizer que, além das atividades das mesas redondas com assuntos científicos, com a discussão sobre a independência brasileira, a SBPC também tem atrações alternativas, como a SBPC Cultural e a SBPC Jovem. Quem tiver a oportunidade de levar as crianças para passear, para assistir, personalidades da ciência brasileira como Siddhartha Ribeiro, Helena Nader, Luiz Davidovich, muitos outros também estarão por lá. Doutor Renato, muito obrigado pela participação e lembrando, antes do senhor se despedir, que o SINDCT, o mantenedor deste programa, também estará lá com o stand do metaverso da Urna Eletrônica. Para quem não sabe, a Urna Eletrônica brasileira foi desenvolvida por pesquisadores do INPE e do ITA, e o SINDCT estará lá com o lançamento de um livro que conta a história do desenvolvimento da urna eletrônica e desmistifica toda esse mise-en-scène que vem sendo feito em cima da urna eletrônica para tentar tumultuar as eleições. Muito obrigado, doutor Renato Giannini, muito mais obrigado, uma vez, e por ter aproveitando participado. Essa exposição da urna eletrônica, todo mundo está dizendo que vai ser belíssima, e a nossa intenção, dado que teremos uma mesa com os ex-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral, Carlos Veloso e Gilmar Mendes, levá-los até a exposição da urna eletrônica. Então, gente, nos vemos presencialmente ou virtualmente, como for, nos vemos na reunião anual da SBPC. Volto a convidar todos e a cumprimentar o sindicato por essa iniciativa, por esse programa. Tudo de bom para vocês e lutem pela vida, pela saúde, pela ciência. O programa Brasil Consciência vai para um intervalo rapidíssimo e a gente volta na sequência com informações sobre o pré-lançamento do livro da urna eletrônica aqui em São José dos Campos e mais informações sobre o lançamento do foguete coreano na base de Alcântara. Um instante só, não sai daí. Base de Alcântara. Um instante só, não sai daí.
Mais um anúncio feito pela Agência Espacial Brasileira com o objetivo de promover a atividade espacial no Centro de Lançamento de Alcântara. Agora, supostamente, teremos um lançamento no quarto trimestre desse ano, feito pela empresa sul-coreana InnoSpace. O anúncio foi feito de forma incompleta, deixando diversas lacunas sobre o procedimento que será adotado no final do ano. Supostamente, a missão não terá custos para a Agência Espacial Brasileira e servirá para testes do foguete sul-coreano, que ainda está em fase de desenvolvimento. No voo, segundo o anúncio, será certificado o sistema Cisnave, inicialmente desenvolvido para equipar o VLS. O Cisnave é considerado um sistema crítico que demorou anos para ser desenvolvido dentro do DCTA em São José dos Campos e não há informações das garantias de segurança do projeto com a instalação no foguete estrangeiro. Enquanto o lançamento do foguete sul-coreano não acontece, a aeronáutica sustenta o cronograma de desenvolvimento do foguete VS-50, que usa o motor desenvolvido pela Avibras e que é base para o VLM, o veículo lançador de microsatélite em desenvolvimento atualmente no país. O coronel Rodrigo Lacerda detalhou em um simpósio há 4 meses o cronograma de lançamento do VS-50 para o final de 2023. Um projeto binacional entre o Brasil e a Alemanha, resultado de uma parceria já de mais de 50 anos entre o DCTA e o IAE, e o Centro Aeroespacial Alemão, o DLR, na área espacial, com foco na exploração científica do espaço. O objetivo dessa parceria é o quê? É unir capacidades técnicas entre o IAE e o DLR, visando tanto a mitigação de riscos de desenvolvimento, riscos técnicos, quanto a redução de custos, pois sabemos que o desenvolvimento de um projeto dessa monta não é nada barato. Então, a união de capacidades, através de uma parceria internacional, é sempre bastante desejável. Cada um dos parceiros, o IAE e o DLR, são responsáveis financeira e tecnicamente por seus sistemas. Então é importante destacar isso também. Não existe troca de recursos entre o Brasil e a Alemanha, recursos financeiros. Existem um apoio mútuo, uma assessoria, troca de conhecimentos, e cada um desenvolvendo seus sistemas, de forma que a gente possa, no final, ter um veículo completo, pronto para lançamento. O escopo do projeto é desenvolver um veículo destinado ao lançamento de microsatélites com massa de pelo menos 30 quilos em órbitas baixas, da ordem de 300 quilômetros, ou também para o teste de cargas úteis experimentais. Aqui é um ponto que a gente tem que esclarecer. Quem procurar sobre o VLM na internet vai achar, em alguns momentos, que se falou em missões de satelização da ordem de 100, 150 quilos e etc. O que acontece? Por que a gente está com um valor menor hoje? Primeiramente, nós precisávamos definir um recurso para o INPE. O primeiro voo do VLM será com um satélite nacional, desenvolvido pelo INPE, um satélite experimental, e precisávamos definir alguns requisitos para o INPE poder trabalhar. Ao mesmo tempo, quando isso aconteceu, estamos falando de 2018, 2019, nós não tínhamos todos os sistemas do VLM já com o seu design congelado, o que significa dizer que nós não tínhamos ainda toda a massa final do veículo. E também não conhecíamos ainda na prática o desempenho propulsivo do motor S50, ele ainda não havia sido testado. Então, resolvemos trabalhar com um requisito mais conservador na época, passando isso para o INPE, mas certamente com o compromisso de rever essa capacidade de carga útil num futuro próximo, buscando um valor maior. Então, isso é importante, que a gente passou o que nós consideramos o mínimo possível de ser atingido, e com uma margem de segurança que o desenvolvimento demandava naquela época. Tá bom? A parte brasileira do projeto, ela é financiada pela Agência Espacial Brasileira, que é uma autarquia vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. E é desenvolvido, a parte técnica do projeto, a parte brasileira, é desenvolvido pela Força Aérea Brasileira, através do Instituto de Aeronáutica e Espaço, que é uma das organizações pertencentes ao DCTA. Existe um convênio firmado entre o IAE, a Agência Espacial Brasileira,
e a Fundação de Ciências, Aplicações e Tecnologias Espaciais, a FUNCAT, para a execução da parte brasileira do projeto, cujo orçamento total é de aproximadamente 142 milhões de reais. A execução do projeto, através desse convênio com a Fundação de Apoio, ela garante uma maior celeridade na contratação de bens e serviços. Mesmo seguindo as regras das contratações públicas, a Fundação de Apoio ela tem essa maior celeridade. Isso é fundamental para o nosso desenvolvimento, pois muitas vezes a gente enfrenta imprevistos, dificuldades, problemas, e precisa dessa celeridade, dessa contratação, para poder avançar com o projeto. Então, isso tem sido fundamental no desenvolvimento. Falando, então, um pouco sobre os principais sistemas do projeto VLM-1. Aqui tem um rápido, né, esquema dos principais sistemas, os 11 principais sistemas, com a divisão de tarefas existente entre o IAE e o DLE. Né? Lembrando da questão da parceria, foi feita uma divisão de tarefas, uma união de conhecimentos, de capacidades, ficando o DLR responsável pelas empenas e o sistema TVA, o adaptador interestágio do primeiro e segundo estágio, o adaptador do segundo para o terceiro estágio, o módulo de serviço com a eletrônica embarcada e a coif. E o Brasil está responsável pelos motores, motor S50 no primeiro e no segundo estágio, o módulo dianteiro desses motores, que vai todo o sistema de separação, ignição do estágio, terminação de voo, o motor S44, né, que é o motor o estágio satelizador, o motor do terceiro estágio, né, e a carga útil ela compartilhada. Importante destacar que a infraestrutura de lançamentos do VLM também é responsabilidade brasileira. O nosso plano é lançar a partir do centro de lançamento de Alcântaras, então toda a infraestrutura de lançamento também é responsabilidade nossa. Em 2015, foi criado o veículo suborbital VS-50, com o objetivo de qualificar em voo os principais subsistemas do VLM-1. Ou seja, o VS-50 ele é um passo intermediário para se chegar no VLM. Né? Ele é um veículo suborbital e ele segue a mesma divisão de tarefas válidas entre o IAE e o DLR, de forma que, para o VLM-1, né, de forma que todos os sistemas desenvolvidos para o VS-50 migram automaticamente para o VLM-1, o seu projeto. Né? Não estamos falando aqui de sistemas reutilizáveis, nem recuperáveis, né? Não é disso. A gente diz que o projeto do sistema ele foi qualificado, foi aprovado, foi testado em voo, é só fabricá-lo novamente, seguindo os mesmos requisitos de projeto, que ele vai ser automaticamente integrado ao VLM-1. Né? Com isso, né, diversos riscos técnicos serão mitigados já no VS-50, que também ele é por si só um produto, ele não é apenas uma plataforma de testes do VLM. Né? Ele é, por exemplo, uma plataforma de testes para aceleradores hipersônicos. O primeiro voo do projeto internacional, o Hexafly, um acelerador hipersônico desenvolvido por um conjunto de países capitaneado pela Agência Espacial Europeia, ele está sendo desenvolvido para ser testado a partir do VS-50. Então, ele é também por si só um produto, um veículo com capacidade suborbital, um veículo com capacidade para testes de aceleradores hipersônicos, então, e também, principalmente, qualificar, testar em voo e mitigar os riscos para o VLM-1. Falando um pouco, então, agora sobre o roadmap do projeto. O nosso, né, o projeto ele está estruturado da seguinte forma em termos de lançamentos. Né? Seria o VS-50 V01, planejado para voo em agosto de 2023. Ele irá qualificar em voo os principais sistemas do VLM-1. Ele ainda terá um segundo estágio inerte, um S-44 inerte, para fins de simplificação dos eventos na parte alta. A carga útil será o CISNAV, que é um sistema de navegação inercial que está sendo desenvolvido pelo IAE, precisa ser qualificado em voo, então ele vai equipar esse veículo, não como sistema inercial principal do VS-50. Esse sistema ainda pertence aos alemães, mas a nossa ideia é, após a qualificação do CISNAV, nós estarmos autônomos nessa parte também. E o lançamento a partir do CLA. O VS-50, o V02, é planejado para lançamento um ano depois, em agosto de 2024, já com os 2 estágios ativos,
para um voo suborbital, uma carga útil que ainda será definida, podendo ser inclusive o Hexafly, com capacidade de 500 quilos de carga útil e com pelo menos 15 minutos de microgravidade. Eu digo que poderá ser o Hexafly, porque a gente tanto pode colocar o Hexafly nesse segundo voo, quanto produzir um segundo veículo, um veículo paralelo, fora do roadmap do projeto, para atender ao Hexafly. Então, são dois caminhos possíveis. E, por fim, o VLM-1 lançado em junho de 2025, com um microsatélite de 30 quilos e uma órbita baixa de 300 quilômetros de altitude. Então, esse é o roadmap básico do projeto, falando em termos de lançamentos. Focando um pouco agora na questão do VS50V01, né? Eu gostaria de destacar ali um roadmap de eventos, né, do que ainda falta ser feito para que a gente atinja essa importante marca, né? Então, nós estamos aqui em outubro de 2021, nós concluímos o primeiro tiro em banco do motor S50, um evento que foi amplamente divulgado aí na mídia especializada, foi divulgado na Alemanha, divulgado em outros países, e foi um evento de grande sucesso e importância para o Programa Espacial Brasileiro. Nós estamos num processo também, agora, já começou esse processo de concluir as adequações da TMI, que é a Torre Móvel de Integração, fica no CLA. A TMI ela foi desenvolvida para atender ao VLS, que tem uma aerodinâmica, uma configuração diferente dos veículos VS50 e o VLM-1. Então, estamos fazendo já começou um processo de adequação da TMI, já fizemos testes, mas ele ainda não foi concluído. A previsão é setembro de 2022. Em dezembro de 2022, estaremos fazendo o segundo tiro em banco do motor S50. Ah, mas por que um segundo tiro em banco? É o processo natural de qualificação em solo. O primeiro foi com tubeira fixa, o segundo tiro será com TVA instalado e tubeira móvel. Após isso, em maio de 23, estão planejados os ensaios de aceitação, os EDAs, né, ensaios dinâmicos de aceitação entre os sistemas que irão voar, do IAE e do DLE. Com o apronto dos meios de solo do CLA, né, o Launch Readiness Review do veículo e do CLA previsto para junho de 2023, e o primeiro voo, a campanha de lançamento do primeiro voo do VS50, começando em agosto de 2023. Então, esses são os eventos que ainda faltam ser concluídos. Fizemos muitos eventos, já temos avanços significativos, como eu vou comentar um pouco à frente, mas isso é o que ainda falta ser concluído para que a gente possa chegar nesse tão desejado primeiro voo. Falando um pouco, então, sobre agora a qualificação do motor S50. Então, o motor S50 ele é o principal sistema propulsor do projeto VLM-1. Principal sistema propulsor e o principal sistema brasileiro, né? Ele é a espinha dorsal desse projeto. Seguindo a questão manter o mesmo desenvolvimento, né, a mesma divisão de trabalhos do VS50 e para o VLM, então o S50 ele equipa o primeiro estágio do VS50 e o primeiro e o segundo estágios do VLM-1, sendo que o segundo estágio do VS50 e o terceiro estágio do VLM-1 são os motores S44. Em dezembro de 2016, o IAE contratou, via o convênio do VLM-1 com a Funcat, a empresa Avibras para o fornecimento de 6 motores foguetes S50. Desses 6 motores contratados, estão previstos os 4 primeiros motores para completar o processo de qualificação em solo do motor S50. E os 2 últimos motores para os voos do VS50, V01 e V02. Os motores do VLM serão contratados posteriormente, num termo aditivo, num outro contrato. Isso ainda vai ser discutido, né? E quais são os principais dados do motor S50? Então, o IAE desenvolveu os requisitos do projeto do motor S50, né? Só que o IAE não tem um parque industrial, não tem uma capacidade, em termos industriais, de produzir um motor desse porte. Então, como é natural, tivemos que contratar junto à indústria nacional. Após um longo processo de seleção, de julgamento das propostas e etc., que aconteceu entre os anos de 2015 e 2016, em dezembro de 2016, a Avibras foi contratada. E o que esse motor traz de novo, né, para o Programa Espacial Brasileiro, né? Além dele ser o maior motor já produzido no Brasil, com capacidade para 12 toneladas de propelente sólido,
ele também agrega novas tecnologias, pois o seu envelope motor é feito através do bobinamento de fibra de carbono e resina epóxi. Isso no restante do mundo não é novo, né? Outros países já produzem motores com essa tecnologia há muitos e muitos anos, mas para nós isso era novo, era uma tecnologia difícil e inimaginável na época quando o VLS começou, por exemplo, né? E ela facilita uma série de coisas, ela torna o motor mais leve, mais eficiente, é mais fácil, uma vez que esteja dominado, é mais fácil de se produzir o motor, mais rápido. E quais são os principais dados desse motor, né? Então, ele tem aproximadamente 6,2 metros de comprimento, um diâmetro de 1,46 m, massa de propelente da ordem de 12 toneladas e um empuxo nominal da ordem de 440 kN, né? O maior motor foguete já produzido no Brasil, como eu destaquei. O principal objetivo do processo de qualificação em solo é verificar que o motor atende os requisitos de projeto e que pode ser integrado para equipar um estágio de voo com segurança. E quais foram as principais etapas desse processo, né? Então, teve primeiramente um ensaio de ruptura, seguido de um ensaio estrutural estático desse motor, um carregamento inerte, o primeiro tiro em banco e, por fim, um segundo tiro em banco. O primeiro tiro em banco foi com tubeira fixa, o segundo será com a tubeira móvel, né? Os dois primeiros ensaios, ensaio de ruptura e ensaio estrutural estático, eles completaram aquilo que seria a qualificação estrutural do envelope motor e fibra de carbono. E o carregamento inerte e os dois tiros em bancos, eles vão completar o que nós chamamos de a qualificação propulsiva desse envelope motor, desse motor, né? Concluído toda essa etapa, o projeto do motor está liberado para testes em voo. Então, o que nós já concluímos desse processo? Bom, em novembro de 2018 foi concluído o ensaio de ruptura, né? Esse ensaio foi feito nas dependências da Avibras, no qual o objetivo era determinar a pressão máxima de ruptura desse motor, que ele é projetado para funcionar, a pressão normal dele é da ordem de 8 megapascal, e ele superou em muito essa capacidade, chegando a quase em torno de 12,9 megapascal. Então, o projeto do envelope motor está bastante robusto, projeto muito bem feito, e passou com tranquilidade nos testes. Esse foi o primeiro protótipo. O segundo protótipo fabricado, ele foi submetido aí já nas dependências do Instituto de Aeronáutica e Espaço a um ensaio estrutural. Esse ensaio foram 6 meses de preparação de montagem do setup, no qual atuadores hidráulicos de 100 kN, de 250 kN foram acoplados a esse motor e o tracionaram com diferentes padrões de aplicação de força, simulando as cargas de voo para atender tanto o perfil de voo do VS-50 quanto o perfil de voo do VLM-1. E o motor passou também com tranquilidade. Após isso, tanto é que esse mesmo envelope motor foi, na sequência, submetido ao carregamento inerte nas dependências da Avibras em outubro de 2019. E esse motor que a gente usa para os ensaios em solo com motor inerte até hoje. Seguindo a sequência, né, do processo de qualificação em solo, teve o tiro em banco, né? Foi o maior desafio desse processo até o momento. Temos aqui a foto do motor S50 já integrado no banco de provas da usina Coronel Abner, que é uma das divisões do Instituto de Aeronáutica e Espaço, né, localizado aqui na região de Jambeiro, em São José, perto de São José dos Campos, né? Esse ensaio foram mais de 5 meses de preparação de trabalho, depois que a gente recebeu, quando já estava ali iniciando o carregamento desse motor, né? Então, foi um processo muito árduo, envolveu primeiramente a equipe da Avibras, depois um trabalho muito grande das equipes do IAE, da Força Aérea Brasileira, para que o tiro em banco fosse concluído no dia 1º de outubro, né, com grande sucesso, né? Um evento grande, contou com a presença do ministro Marcos Pontes, foi realmente um evento muito importante para todos nós. Esse evento ele envolveu um grande esforço do DCTA, do IAE e da AEB, na parte de alocação de recursos, de trabalho das equipes, lembrando que a gente ainda estava numa situação de pandemia, ainda estamos, né? Então foi buscar uma forma segura de trabalhar, de colocar as equipes juntas, sem comprometer a segurança de ninguém, mas ao mesmo tempo buscando o cumprimento da missão. E isso foi feito e atingido com grande sucesso, né? Foi um motivo de orgulho muito grande para as equipes do IAE
do projeto VLN-1. Em todas as fases destes ensaios, desde os estudos iniciais, passando pela montagem do setup, realização dos ensaios e análise dos resultados, a participação de diversas equipes do IAE e a parceria com a indústria nacional tem sido fundamental para que os objetivos do projeto sejam atingidos. Então, aqui é interessante, a gente tem uma equipe altamente especializada no IAE, que não podemos abrir mão de forma alguma, mas, ao mesmo tempo, a parceria com a indústria é fundamental. A Vibras tem sido a principal referência porque ela está fazendo o projeto do motor S50. Porém, existem dezenas de outras empresas que fornecem produtos para o projeto VLN-1, usinagem de peças, fabricação de proteções térmicas, de uma série de outros produtos. Isso é fundamental, né? Então, sem um parque industrial nacional bem estabelecido, não seria possível o avanço nesse projeto. E agora, já caminhando para a parte final da apresentação, falar um pouquinho sobre a preparação para o primeiro voo, o que já foi feito, quais são os próximos passos. Então, nós, aproveitando o motor inerte carregado, ele já foi embarcado numa aeronave C-130 da Força Aérea Brasileira, foi feito primeiramente um voo local em 2020, aqui, depois em maio de 2021, esse motor foi transportado ida e volta para o Centro de Lançamentos de Alcântara, com monitoramento completo das equipes do IAE para níveis de vibração e etc., para que a gente possa estabelecer um procedimento seguro quando tivermos com o motor real. E hoje nós já temos esse conhecimento, isso é importante destacar. Isso aqui é o trabalho que foi feito no CLA em junho desse ano, né, todo um processo de integração inerte do motor S50, utilizando os meios de solo desenvolvido para esse motor, fazendo o içamento dele e posicionamento na TMI, já com parte das adequações mecânicas realizadas na TMI. Todo o projeto dessas adequações foi projetado, fabricado, desenvolvido pelo IAE, com o apoio financeiro da Agência Espacial Brasileira, e testado no CLA, com grande apoio também das equipes do CLA, que foram e têm sido muito importantes. Nós estamos, nesse momento, tem uma equipe de cerca de 20 pessoas do IAE trabalhando no CLA, testando outras partes do projeto VLM1, outras integrações que a gente precisa testar com os meios de solo do CLA. Então, estamos avançando, não paramos. Isso aqui é um esquema do que foi planejado inicialmente nas adequações da TMI e as fotos já do motor posicionado, integrado, com alguns mockups. Nós nos limitamos apenas à parte do primeiro estágio nessa primeira integração. Aqui é a foto final da equipe que trabalhou, isso em junho de 2021. Foi concluído também, por parte dos alemães, esse ano, a CDR do módulo de serviço, que entra agora na parte no início da fabricação desse módulo e preparação do protótipo para os ensaios de aceitação para voo. Os ensaios que o TVA do DLR também fez na IABG em 2019, ensaios de vibração acústica, ensaios de vibração e choque mecânico, fabricação da coifa. O TVA dele já se encontra no IAE, já fizemos algumas integrações, inclusive com o motor, e ele será usado no próximo ensaio de tiro em banco. O módulo dianteiro fabricado pelo IAE, já temos protótipos fabricados, estamos concluindo todo o processo de planejamento para os ensaios de separação e ensaio estrutural, que acontecerão, respectivamente, em março e julho de 2022. O tempo de fabricação de preparação ele é demorado, então a gente começa com bastante antecedência. Está tudo dentro dos cronogramas e serão concluídos nesse prazo. E, em setembro de 2022, o IAE fará uma integração completa do veículo VS-50, ainda com motores inertes, na TMI do CLA. Será o primeiro e o segundo estágios, onde poderemos testar a parte de desplugamento de umbilicais, conexão de linha de gases, algumas conexões elétricas e etc. Então, é um outro nível já, e seria a última fase antes da preparação para o voo propriamente dito. Ok? O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais programas produzidos pela rádio do SINDCT deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela nesse momento. Quem quiser conferir todo o conteúdo já produzido pelo Brasil Consciência, nosso canal no YouTube está sempre disponível para te atender. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações devem ser dirigidas
ao nosso e-mail que está aí para você na tela nesse momento. A gente fica por aqui e volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau!